Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Vamos mandar aviãozinho. Vamos convidar as pessoas para participar conosco. Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Ana Paula! Ana, minha linda! Nossa convidada de hoje. Muito feliz que você vai participar comigo dessa live. Vamos aguardar as pessoas entrar. Vamos mandar aviãozinho para as pessoas, para que todos venham participar com a gente. Lana Rúbia, seja bem-vinda, Lana Rúbia. Rosana, seja bem-vinda, Rosana. Seja muito bem-vinda. Marli, seja bem-vinda, Marli. Rosilmar, minha prima, um beijo, Rosilmar, seja bem-vinda. Marta, seja bem-vinda, Marta. Gente, que alegria, cada um de vocês aqui. Muito feliz com a presença de cada um. Hoje é um dia lindo que o Senhor nos fez. A Bíblia diz que estamos aqui para regozijar e alegrar no Senhor. Apesar das circunstâncias, apesar de tudo, hoje nós vamos fazer um dia abençoado, um dia vitorioso, em nome de Jesus. Leonilda Barros, seja bem-vinda, Leonilda Barros, minha mãe. Muito bem-vindas. Gente, eu vou chamar a minha convidada de hoje, porque nós duas juntas, a gente conversa muito. Sejam bem-vindas, Semirame, seja bem-vinda, Leonilda Barros. Vou chamar a minha convidada. A gente vai começando, as pessoas vão entrando, né? E eu creio que Deus vai falar muito ao nosso coração nessa manhã. Antes de eu chamar a convidada, vamos fazer uma oração? Vamos fazer uma oração para a gente declarar hoje que o dia de hoje, este sábado, será um dia de bênção nas nossas vidas em nome de Jesus. Para que portas abertas para que portas sejam abertas, né, na nossa frente, para que possamos receber tudo aquilo que estamos buscando do Senhor nesse dia, que seja um dia direcionado pelo Espírito Santo. Vamos fazer oração? Feche os seus olhos nessa hora, se conecta com Deus agora e fale assim: Senhor Jesus, Papaizinho querido, nós estamos nessa manhã aqui, Pai, para te louvar e para te honrar e para te glorificar. Chamamos a tua presença, Pai, a nossa vida, esse lugar. Senhor, que cada uma dessas mulheres possam receber o teu toque e a tua presença nessa manhã, Pai. Que elas possam, Senhor Jesus, sentir o teu Espírito Santo na vida delas. Que elas possam ser tocadas e transformadas. Senhor, que essa seja uma manhã de bênção que o Senhor preparou para nós. Que o Senhor reservou, Pai, para cada uma dessas mulheres. Te pedimos, Senhor amado, que visita cada uma. Senhor, e que esse dia seja um dia de bênção e de vitória, que o Senhor possa estar conosco, que o Senhor possa nos direcionar, que toda tristeza, toda amargura, Senhor Jesus, tudo aquilo que tem nos impedido de te servir, de te agradar e de viver a vida plena, Senhor, tira de nós. Senhor, e hoje nos dá a alegria da tua salvação, alegria do céu, Senhor, paz. Nós te pedimos a tua paz. E te pedimos, Senhor amado, um dia vitorioso. Senhor, fala aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gente, minha linda Miriam, toda iluminada. Gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindas. Eu vou chamar a Ana. Linda. É só você aceitar aí, a Ana vai falar hoje sobre uma mulher. Eu quero saber se alguém aí descobre quem é a mulher que a Ana vai falar. Bom dia, Ana!
seja Bom bem-vinda! Seja dia! muito bem-vinda! Muito feliz com Obrigada. sua presença aqui. E eu muito feliz com o convite, senti muito honrada, né? Quando você falou, eu falei, meu Deus, Leslie, eu tenho acompanhado, né, os seus desafios, os seus propósitos, e tenho me alegrado muito, porque o Senhor tem falado no meu coração através da sua vida. Então, para mim é uma honra, uma satisfação estar aqui compartilhando um pouquinho daquilo que o Senhor Amém. tem falado Gente, também no meu vocês estão coração. ouvindo a Ana? Eu tô achando um pouco baixo. Se Baixa. tiver alguém. Deixa eu ver. Ah, agora melhorou. Olha, alguém sugeriu aí, Ruth ou Esther? Quem Ai, será que gente, nós iremos falar esse hoje? povo tá esperto, não tá? Esse povo tá Não, inteligente. ligada. Algum Ah, outro palpite, galera? Aninha, E aí, muito Esli, eu feliz falo com ou a você sua. fala? Eu vou só te agradecer por estar aqui comigo. Eu quero dizer que você é uma parceira que Deus colocou na minha vida para estar junto comigo nos meus projetos. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje. E eu quero saber quem vai acertar. Teve uma aí que já está Ó, bem, né? alguém falou Esther aqui, Leonil. Sua É mãe, a né? é a minha Sua mãe. mãe. Eu tô acompanhando ela das lives, né? Eu tô meio que conhecendo a família da Esli toda através das lives aqui, os Eu, amigos, né? É bacana essa conexão, né? Você conhece pessoas que talvez você não conheceria, né? No dia a dia, por exemplo, né? E a gente vai conectando, conhecendo um outro. É do Antigo ou do Novo Testamento? Não sei, gente. A gente perguntou para vocês. Vocês têm que ir aí falando, né? Quais são as sugestões. A Rosana passou. A Rosana já estava assim. Se ela colocar só uma, ela acerta agora. Ela É, tem ela que colocou duas, escolher. né? É. Rosana, escolhe um aí que você vai acertar. É muito Antigo Testamento. interessante. É, sua mãe colocou Antigo Testamento. É muito interessante, né, esse tema, modelando, porque quem acompanha, né, quem tem acompanhado esses profissionais, né, que têm trabalhado muito com essa parte de desenvolvimento pessoal, essa palavra modelar é uma palavra tão na moda, né, Sli? Porque não é Isso. copiar, né? Cada Uhum. um tem sua identidade, mas é o que a gente fala, você vê uma pessoa, você se inspira nela e você quer alcançar também aquelas virtudes, aquelas qualidades. E nós, como mulheres cristãs, nós já temos inspirações. Então, eu achei muito interessante desde a primeira vez que eu vi esse teu projeto, né? Porque a palavra de Deus fala, né? Nós devemos viver aquilo ali, buscar viver a palavra de Deus. Então, nós temos tantas inspirações lindas. É interessante a gente aprender umas com as outras. Você é uma mulher que me inspira, né? É uma mulher admirável. E nós temos também essas referências na Bíblia. Então, você preparar um projeto, você começar, né, a desenvolver isso a partir do que é a nossa base, né, que é a lâmpada para os nossos pés, isso é algo extraordinário. Eu creio sim que Deus ele tem se alegrado disso que você tem feito. Amém. Ana, na primeira live eu falei muito sobre isso, porque quando a gente fala em modelar, né, é a gente é, estudar aquela pessoa, descobrir as suas qualidades, né, e trazer essas qualidades para que a gente possa viver isso, aquilo que vai fazer sentido para nós, né? Então a gente precisa Justamente. entender que modelar, então a primeira live foi até assim, ó, modelar é ser você mesma, não é você ser ninguém, é você não copiar, seja você, mas buscando aprender essas virtudes, né, essas qualidades, porque quando o termo modelado desenvolvimento é para que você possa ter resultados melhores na sua vida, buscando usar aquilo que as outras pessoas já usaram e já descobriram que dá Deram certo, certo, né? né? Então a gente tem esse exemplo de tantas mulheres aqui na Bíblia. Eu falei que eu vou trazer 12 mulheres, são 12 mulheres que daqui da Bíblia que vão estar nos direcionando para andar
com essas virtudes que dão resultado de excelência, que nós podemos viver uma vida abençoada, né, na presença do Senhor. Então, ó, as meninas estão pedindo pista. Eu acho que nós vamos revelar, porque a Rosana, ela tinha acertado, agora já mudou tudo. Ela já tá soltando tudo quanto é canto, hein? Rosana, uma Ai. daquelas duas que você tinha colocado na Você só tinha primeira que escolher uma das resposta. duas. Aí você já colocou outra, já foi para uma terceira opção. Gente, mas assim, é muito gostoso assim a história dessa personagem bíblica. É algo que o Senhor colocou no meu coração. Então, por diversos momentos da minha vida, o Senhor fala comigo através desse testemunho. Olha, alguém falou Miriam. Gente, a Rosana ela foi chutando, né? Eu vou colocar tudo quanto é mulher que tem na Bíblia, alguma dessas deve ser. Mas eu vou deixar para anfitriã falar, apresentar a mulher de hoje. Rosana, você acertou, Rosana. Ruth, que lindo! Hoje nós vamos Gente. falar sobre Ruth, uma mulher inspiradora, uma mulher que precisamos realmente, né, entender o que ela fez. Ana, e eu fiquei pensando muito em você, dá muito certo com você, porque nós vamos encontrar esse resgatador, né, Ana? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha que muita coisa já se cumpriu desde que Deus começou a falar no meu coração através dessa história. Falta esse resgatador. Eu preciso de um Boaz, amada. Não tá Em nome entendendo. de Jesus, nós vamos encontrar esse Boaz. E eu Aleluia. Glória a quero Deus. pedir para a Ana trazer para nós o que Deus colocou no coração dela sobre Ruth, né? Para que o que a gente precisa modelar de Ruth. É muito linda essa história. Eu quero que você traga essa história para nós e pode ficar à vontade, tá? Amém. Obrigada, Isli. Queria só saber se todos conhecem a história de Ruth, né? Só para a gente ter um alinhamento, né? Para ver se o grau de conhecimento acerca do personagem. Onde está esse Boaz? Olha, eu preciso de intercessora, Miriam. Junte-se a nós. Mas vamos falar de Ruth. Primeiro, é um livro muito bonito, né? Uma história muito interessante. É uma história romântica, né? Eu sou meio romântica, então quando eu vejo essas histórias assim, eu já me derreto toda. Mas é uma história de fé, né? De uma mulher que teve um encontro com Deus. Ruth, ela não era do povo judeu. Pelo contrário, ela era moabita. Ela era de uma nação pagã, de um povo que tinha outros deuses que não era o nosso Deus. Mas olha que interessante. O Elimeleque e a Noemi, eles eram judeus. Só que na terra, lá em Jerusalém, em Israel, faltou comida. Então Elimeleque, como sacerdote, né, como o líder da casa, ele saiu com toda a família, com a esposa e com os dois filhos, atrás de um lugar onde encontrasse comida. E foi aí que essa família foi parar em Moabe, que foi nos campos de Moabe que eles encontraram alimento para a família. Só que lá Elimeleque morre. Noemi fica viúva, coitada. E nisso fica com os dois filhos. Esses dois filhos casam com um casa com a órfã e o outro casa com a Ruth. Foram duas moabitas, né, que começaram então a participar dessa família. Só que o que acontece, gente? Os dois filhos também morrem. Então fica uma casa só de mulheres. E naquela época, naquele contexto, as mulheres não trabalhavam. Naquele contexto, a situação para uma mulher viúva era bem delicada. Então, Noemi, ela não só estava viúva, sem o esposo, né, que havia morrido, e os filhos, como ela era estrangeira numa terra pagã, onde não tinha nem os familiares, nem a família dela ali para poder dar suporte. E ela fica sabendo que Deus fez com que a terra deles tivesse pão. Eu acho interessante essa passagem, onde fala assim: porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Olha que interessante. Deus visitou, Deus deu a provisão em outro lugar. O que Noemi fez? Então ela decidiu voltar para a terra de onde ela tinha vindo, que é a terra dela.
Então as noras dela querem ir juntas. É interessante que as duas quiseram, as duas desejaram acompanhar a sogra. E ela pediu para que ficasse, porque naquele tempo, quando o esposo morria, a mulher tinha que casar com o outro filho, né, para dar continuidade à descendência, ao sangue, né? Tinha muito essa questão. Só que Noemi não tinha mais filhos, dois filhos dela haviam morrido. E as duas queriam acompanhá-la. Só que ela fala: não, fica com o povo de vocês. Eu não vou ter mais filhos. E as duas choram e abraçam ela. Então, as duas, no coração das duas, nenhuma das duas queriam separar de Noemi. Tinha gerado um vínculo ali. Eu creio que o luto, né, a dor, ela pode causar duas coisas: ou a ruptura, ou maior aproximação. E eu creio que em meio a tudo isso, no caso das três, gerou maior aproximação. Aqui fala que elas se abraçavam, elas não queriam deixar Noemi ir só. Só que chegou em um momento que uma ficou, que foi a órfã. Só que a Ruth não. A Ruth, ela não quis ficar. E aí foi quando ela falou a frase bem conhecida, né, Rosana? A frase que embala muitos convites de casamento, muitas declarações de amor, que é: não me peça, porém Ruth disse, né? Não me peça para que eu te deixe, nem afaste o pé de ti. Porquanto onde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali também pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Gente, eu arrepio. Muito Porque nós lindo. não estamos falando de alguém que conhecia o Senhor. Nós estamos falando de uma mulher que tinha outros deuses, mas que através de Noemi conheceu ao Deus libertador, ao Deus de Israel. Então eu fico pensando, Wesley, eu viajo assim lendo a Bíblia, né? Eu fico pensando o que fez, né? Quais atitudes Noemi tinha para que isso ficasse tão impregnado em Ruth, porque ela não vivia na terra desse Deus. Então, eu creio que as práticas religiosas, talvez a forma de tratar o esposo, os filhos, tinha algo ali que fez com que o coração de Ruth se abrisse para esse Deus, né? E então ela já não tinha mais a ver com Noemi, com a companhia de Noemi, até porque a órfã também sofreu. A Bíblia fala que as duas choraram, as três se abraçaram. Só que Ruth foi aquela que não conseguiu desvincular. E aqui ela falou: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Aqui a gente vê um conceito de unidade. Já não eram mais três viúvas, era um povo. Elas eram uma só, no mesmo propósito, que era servir ao único Deus. Porque se nós formos avaliar a situação de Ruth, que benefício Noemi daria para Ruth, gente? Já devia ser uma senhora. Então ela sabia que Ruth sabia que acompanhar Noemi seria o quê? Ela ter o compromisso de cuidar de uma pessoa mais velha. Sendo que ela poderia ficar, tocar a vida dela adiante, né? Mas o que fez ela seguir foi o Deus dela, que ela já considerou o seu próprio Deus. Então ela foi, saiu da sua terra, largou, né, tudo ali para trás e foi numa aventura, porque eles souberam que lá tinha um pão, mas tudo aquilo era muito novo para Ruth. Então, elas foram. E lá, a Ruth não quis ficar paradinha, quietinha, não. Ela entendeu o lugar dela. Ela entendeu que ela tinha que fazer a parte dela, que ela tinha que cuidar de Noemi. Então, foi quando ela foi para os campos de Boaz. Ela foi colher espigas de milho. E olha que E interessante. é tão interessante, Ana, que eu penso assim que até para ela ir para esse campo, exatamente foi Deus que conduziu ela para ir nesse campo. Porque não era só o campo de Boaz que existia lá, né? É tanto que fala assim, ela foi Tantos procurando nos outros, né? campos, né? Tinha outros campos e ela chegou nesse. Olha o tanto que Deus ele vai cuidando assim de cada detalhe da nossa história. Justamente. Vou até falar um pouquinho mais disso sobre propósito, inclusive eu vou falar de você, né? Porque em algum momento da minha vida você foi meio que Noemi, né? Para poder me conduzir no propósito de Deus na minha vida. Então, assim, tinha vários campos. Inclusive, Noemi só soube depois, quando ela viu, né? Que ela falou: não, fui num campo assim, assim, assado de um homem assim.
Aí Noemi falou, né, ela glorificou a Deus. Ela falou: Nossa, o Senhor te levou num campo de um dos nossos remidores. Detalhe, quando Noemi saiu lá de Moabe, ela não se lembrava, porque Noemi estava tão amargurada que ela mesma falou, né? Que ela se nomeou como Mara, né? Que era amargura, estava tão amargurada. Ela só via a tristeza da perca que ela nem lembrou da possibilidade de que, se essas moças acompanhassem, elas poderiam ser remidas. Ela nem pensou nessa possibilidade. Já estando lá, né, já ali no povo, porque também tem a questão do acolhimento. Uma coisa é você estar sofrendo numa terra estranha, outra coisa é você estar sofrendo num lugar onde você se sente pertencida. Então, assim, as escamas dos olhos caíram e ela, ops, esse pode ser um remidor. Esse é um dos nossos remidores. E aí ela instrui Ruth, né? Acaba que a atitude de lealdade de Ruth para com Noemi chama a atenção desse homem. Primeiro ele vê essa jovem lá catando espiga e depois ele pergunta quem é. E a fama de Ruth já havia corrido pela cidade, pelo local, de quê? De uma mulher fiel à sua sogra, né? Porque como a gente sabe, ela poderia ter ficado. Portanto, Deus conduz a Ana Paula aos campos de Boaz. Gente, eu tô amando essa mulherada aqui, gente. Olha, várias Em nome de intercessoras aí. Jesus, Deus vai E não- conduzir, sim. olha, Miriam, né? Eu fiz essa oração ontem, você acredita? Eu tava lendo e chegou nesse trecho, falei, Senhor, eu preciso ir num campo desse, né? Onde tá esse campo? Mas, enfim. Então, ela chama atenção. Ela alcança graça aos olhos de Boaz, a ponto de Boaz pedir para que beneficie ela. Não, deixa cair mais umas espiguinhas ali. Você tinha uma graça sobre a vida daquela mulher. Por quê? Porque ela fez uma boa escolha. Assim como Maria, ela escolheu também a boa parte. Porque aos olhos naturais, Noemi não era boa parte, pelo contrário. Era uma senhora que ela tinha que cuidar, né? E ia para uma terra estranha, mas aos olhos de Deus não. Porque lá em Isaías 55, 8, 9 fala: Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos. Porque como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos mais altos que os vossos caminhos. Ou seja, Deus ele já tinha visto tudo aquilo. Deus já tinha um propósito muito maior para aquela jovem. E qual era o propósito? Noemi, que não é boba nem nada. Ó, olha a sabedoria da experiência, gente. Por isso que a gente tem que ouvir conselho de pessoas, né, mais experientes. Noemi instrui ela, fala que ele é um dos remidores, né, instrui ela a procurá-lo. Só que ele era um homem tão de caráter, né, que ele não tirou proveito disso. Pelo contrário, ele foi atrás, ele foi procurar, porque tinha um outro na lista ali, né, que era a preferência dele, mas esse outro passou a vez para Boaz. E aí Boaz então casou-se com Ruth, e para quem não sabe, Ruth, ela gerou Obed. Quem não sabe, Obed foi o avô de Davi, ou seja, a Moabita, que era de uma terra pagã, ela entrou na genealogia de Jesus. Jesus. Ela Gente, eu fico foi a avó. arrepiada com isso. Gente, eu sou apaixonada nessa história, Sli. E é onde é que entra essa questão de que Deus ele sabe tudo. Como eu falei, quando Ruth resolveu acompanhar Noemi, Noemi estava ferida, ela estava triste, ela estava sofrendo. Então ela não pensou nessa possibilidade, mas Deus sabia. Então assim, Deus ele foi projetando tudo, ele tinha um propósito ali, porque de certa forma Ruth já pertencia àquela família. Então assim, a perca do marido não tirou o propósito de Deus na vida de Ruth, pelo contrário, o Senhor já tinha um outro plano. Então, assim, você que está ouvindo, eu senti muito no meu coração de falar isso. Talvez você teve alguma perca, talvez você teve alguma situação, que falou assim, pronto, acabou. Assim como acabou para Ruth, né? Perdeu o esposo, perdeu aquela família, como eu falei, se ela tinha essa admiração ao Deus de Noemi, é porque ela via Deus em Noemi. Tinha algo em Noemi que tocava o coração daquela mulher.
E ela quis fazer parte daquela família, a ponto de, mesmo ela não sendo mais obrigada, ela não tendo mais uma aliança, um compromisso, ela considerou a aliança maior que a nossa aliança com Deus, porque ela tinha uma aliança com Deus. Então Deus honrou Ruth e deu a ela um esposo rico, né? Porque dono de um campo, gente, e um A homem Bíblia bom, fala que ele era rico. A Bíblia rico fala. e um homem bom, né? Porque nós temos também na palavra de Deus, fala de Nabal, que era um homem muito rico, mas era um homem Mal. grosseiro, mau, né? A Bíblia não poupa esses detalhes, gente. E Boaz não era um homem bom, era um homem de coração bom. Então, Ruth, isso, ela foi bisavó de Davi, né? Ela Que foi pai lindo. de Obed, que era pai de Jessé, que era pai de Davi, genealogia bíblica. Então, assim, Ruth, a gente até colocou na frase, né, um coração leal ao propósito a qual se submeteu. E o que eu acho mais interessante de Ruth, Sli, é que Ruth, ela não sabia o que estava por vir. Ela simplesmente submeteu. Ela escolheu e ela foi fiel à sua escolha. Eu, por vários momentos, essa história de Ruth, ela tem falado ao meu coração já tem uns 2 anos. Agora mesmo faz 2 anos. E a gente até conversou, né? Quando você me mandou a mensagem, eu falei, por muito tempo eu sempre fui fascinada e ainda sou pelo testemunho de Esther. A coragem de Esther, a força de Esther, a intrepidez dela. Obviamente, a gente sabe que tudo isso era uma ação do Espírito Santo, porque Esther brilhou no palácio depois do propósito que ela fez, depois ela mergulhar no jejum buscando ao Senhor. Mas depois de algumas situações que eu vivi, que por muitas vezes eu pensei em desistir, o Senhor começou a falar comigo sobre Ruth. Porque eu também, eu não vim de um lar cristão. Você veio, né? Você teve essa dádiva de já nascer ali dentro dos princípios. Eu não. Eu, depois de muitas situações dolorosas, eu me voltei ao Senhor. Eu me voltei para Deus. Eu falo, gente, é o meu Deus. Ontem mesmo eu estava no supermercado e sentei, e as lágrimas começaram a escorrer, mas não era de tristeza, não, era de alegria. Porque eu falava, Senhor, eu te amo tanto. Porque quando eu vim para Jesus, eu vim na dor. Então era muito mais uma necessidade, porque o que eu precisava fisicamente, emocionalmente, só Jesus podia me dar. Eu não falo não somente de salvação, né, daquilo que é eterno, mas daquilo que era urgente. E eu estava sentada, né, passando um filme ali em oração e eu falei assim, Jesus, eu vim por uma necessidade, por muito tempo eu me mantive no Senhor por conta dela, mas hoje eu digo que eu te amo. E que forma que o meu coração pode ser mais teu? Né? A gente ontem no extra ali, Glória a eu Deus. lanchando e as lágrimas saindo. Então, assim, eu creio que Ruth, ela teve essa experiência também. Não, o meu Deus, o teu Deus é o meu Deus, você não está entendendo, Noemi. Não é sobre mim, sobre você. É sobre nós, sobre uma unidade e uma aliança que nós temos em Cristo, né? No caso, no Deus vivo, que era o Deus de Israel, mas que hoje a gente pode chamar de Pai, né? Então é isso. Então, Ruth, ela para mim é sinal de lealdade, e perseverança, que era a palavra que tinha um tempo que eu já não aguentava mais ouvir, assim, persevere, filho. Quando o Senhor mandava eu ler Ruth, a palavra parece que estava num outdoor, né? Grandona, assim, persevere. E eu sei que Deus ele levanta Noemis, né? Como eu disse, talvez você, alguém que esteja aqui ouvindo a gente nessa manhã, no sabadão, né? Talvez você tenha sentido que perdeu algo. Mas deixa eu te falar, os teus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Os teus caminhos não são os caminhos de Deus, porque os caminhos dele são mais altos. Ele tem um propósito que você não consegue enxergar agora, assim como Ruth não enxergava. Só que nós tenhamos, o que que há de especial nessa mulher? É isso, modelar isso, né, Sli? Não é copiar, mas é parar e falar, gente, como que essa mulher ela se manteve, ela teve essa gestão emocional de tomar essa decisão, essa escolha, porque ela confiou em Deus, ela tomou aquele Deus como Deus dela e ela foi, mesmo sem saber o que aconteceria. E você viu que a confiança dela em Deus foi tamanha que Deus proveu tudo. Deus colocou ela no lugar onde ela deveria estar. E até no momento em que ela, né,
direcionada pela sogra, né? Instruiu ela para que entrasse debaixo das cobertas de Boaz. Você viu que até nisso a gente viu o zelo de Deus para com a, como fala? Para com a integridade dela, porque Boaz honrou ela, não tirou proveito disso. Nós sabemos que há muito isso, né? A mulher que é viúva, a mulher separada, divorciada, é uma mulher fácil, né? Tem muitas essas conversas no meio da sociedade e a gente vê que não tem nada a ver, que tem a ver com caráter. E ali Boaz teve esse cuidado e, primeiramente, foi buscar na lei, foi buscar nos princípios deles, né? Que é interessante lá, que lá eles tiravam o sapato, né? Trocavam como forma de garantia. Ou seja, era um homem de palavra, era um homem que cumpria aquilo que estava estabelecido nos princípios do seu povo. A Bíblia diz que no mesmo dia que ela, né, deitou aos pés dele, a Bíblia que ele deitou aos pés, ele foi e fez uma reunião, ele convocou os anciões da cidade, né, Isso, e fez a reunião ali e falou: olha, eu quero saber quem é que vai ser o libertador, porque se você não quiser ser, né, eu tô aqui. E aí, só depois que o que estava em primeiro lugar da ordem, né, abriu mão, que ele recebeu e foi. falou: eu vou, né, eu vou ser a resgatador de Noemi. Oh, Gente, é muito Jesus! lindo É essa lindo, história. Eu quero, muito eu lindo. quero dizer que a Rosana falou aqui que ela já passou por isso também, né? Ela Uhum. perdeu o filho e o marido, né? E essa história falou muito com ela. Que Deus possa te abençoar, Rosana. Pode Em saber que nome de Deus, ele Jesus. cuida de você em todo tempo, em nome de Jesus. Que você possa hoje se sentir amada, né? Em nome de Abençoada Jesus. pelo Pai, em nome de Jesus, que Ele está cuidando de cada detalhe da sua vida, tá? Um beijo no seu coração. Ana, pode Olha, Rosana, continuar, né? Ana. Eu vou só, porque você Rosana. falou sobre essa perca da Rosana, me veio aqui ao coração a passagem. Que então, depois que Ruth casa com Boaz, que ela dá luz ao Obed, que era avô de Davi, olha o que as mulheres falam. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Deus que não deixou hoje de te dar um remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele será recriador da alma e conservará a sua velhice, pois tua nora que te ama o teve, e ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho, pois onde é que fala aqui, gente? Eu Aqui acho fala linda sobre a essa. alegria no coração de Noemi. Então, assim, gente, mesmo ela casando com Boaz, Ruth honrou Noemi. Tanto é que as mulheres reconheceram aquela honra na vida de Noemi. Então, a mulher que era amarga, que tinha amargura de alma, gente, e amargura, às vezes quando a gente fala assim, essa mulher é amarga, às vezes a gente leva pelo lado pesado, mas não, gente, amargura de tristeza. Como que uma pessoa que tem uma perca muito grande, ela consegue sorrir se não for algo que vem de dentro, né? Então, Noemi, ela se considerou, ela queria mudar o nome dela justamente por conta dessa amargura. E o que que Deus fez? Ele honrou ela colocando uma mulher, né, colocando Ruth para acompanhá-la e também através dessa união trouxe essa alegria para o coração dela. A Miriam falou algo aqui sobre, né, que o Senhor honrou Ruth, né, com o marido, porque ela largou os familiares. Você viu tanto que a Bíblia, ela se completa, ela não tem nada solto, porque isso que ela falou foi de uma história que nós estamos contando do Velho Testamento, mas o que que Jesus fala lá no Evangelho? Aquele que deixa pai, que deixa mãe, que deixa casa, por amor a ele, para, né, para cumprir o ID, receberá muito mais, né, nessa terra, né, filhos, casas, ou seja, gente, os princípios, né? Princípios, eles são eternos. Então, o Senhor já estava cumprindo antes mesmo de Jesus falar, né? Lá no Velho Testamento, o Senhor já estava cumprindo isso na vida de Ruth. Por quê? Por conta da fidelidade dela ao Deus de Noemi. É lindo isso. Aqui foi É muito. recompensada por deixar sua terra, seus familiares, para seguir o Deus de sua sogra. A Miriam falou. Então é isso, é o que Jesus fala, né? Aquele que deixa algo por amor a ele. Lembrando, gente, que o deixar é o que Deus fala, né? Não é que a gente tem que deixar as coisas, começar a deixar as coisas e seguir, não. Tudo dentro de um propósito de Deus. Travou?
Travou aí, gente? Travou a Ana, não foi? Ana, minha linda, você tá travada aí? Gente, que palavra linda, não é essa história? Vamos esperar a Ana voltar, mas eu quero dizer que assim, é muito linda essa história de Ruth por conosco, né? Ele cuida de cada detalhe. Ah, eu vou chamar ela de novo, tá? Que ela saiu, eu vou chamar novamente. Ver se vai dar certo. Cadê a Ana? Vamos esperar ela entrar, que eu chamo ela novamente. Gente, e é muito linda essa história, porque ela foi uma mulher que foi leal ao seu propósito. Ela não abandonou o propósito de servir a Deus, né? Fala, esse povo agora é o meu povo, o seu Deus é o meu Deus. E essa história é muito linda, né? Porque gente, ela era uma mulher virtuosa. Ela era uma mulher virtuosa porque quando você vai ler, eu quero convocar vocês para ler esse livro de Ruth, ele é muito lindo. Ana, se você entrar novamente aí, me avisa, tá? Que eu chamo você. Eu vou só finalizar aqui e se ela não entrar, vocês me avisam. Gente, ela era uma mulher tão virtuosa que quando Boaz ele pergunta quem é essa mulher? Ela devia ser muito bonita também, porque ela chamou a atenção dele, né? E as pessoas falam, não, essa daí é a nora de Noemi. Quando ele vai falar com ela, ele já sabe a história dela. E ele fala assim: você é uma mulher virtuosa, né? Uma mulher que ela não ficava esperando as coisas cair do céu ali, ela estava lá trabalhando, né? Buscando as espigas de milho para sustentar, para abençoar a sua sogra. Gente, é muito linda essa história, porque muitas vezes a gente hoje vê pessoas que né, que se tivesse um problema, queria era a distância da sogra. Ontem eu até li uma assim, qual que é o maior problema de você casar duas vezes? É você ter duas sogras. Eu li isso ontem. E Noemi não, Ruth não, Ruth ela amava, né? Era aquela mulher, uma mulher diferente, ela era uma mulher amada pelas suas noras. E que nós possamos ser assim. Olha, a Ana voltou. E a perseverança dela, né? E a perseverança que nós possamos ser mulheres que somos leais aos nossos propósitos, né? E ser mulheres perseverantes. Que bom, Ana, que você voltou. Travou, não foi? Travou aqui. Sim, é. Pode continuar, tô ouvindo. Não, tô só terminando aqui de falar que é muito linda essa Hum. história, né? Que Boaz, ele exalta ela quando ele vai conversar com ela. Ela conta quem ela é e ele fala assim: A fama eu dela já chegou, né? a fama, e ele fala assim: eu já sei que você é uma mulher virtuosa. Ele chama ela de uma mulher virtuosa, né? Eu achei muito lindo isso. E eu quero que você continue aí. Então, Esli, foi isso mesmo, né, que o senhor falou meu coração sobre Ruth. Eu contei, né? Uma história que é um testemunho pessoal, no que tange as situações que eu vivi na minha vida, que o senhor sempre me levava a ler esse livro. Sempre que eu tenho qualquer coisa na minha vida, eu sempre falo, Senhor, fala comigo na tua palavra. Porque Jesus ele fala, vós estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Então, quando você está triste ou quando você precisa de uma direção que você obtém ela na palavra, é como se viesse esse fluir mesmo, né? Essa renovação. Então, eu me lembro que muitas vezes, quando eu li esse livro, me dava uma carga assim de energia que as coisas não mudavam, mas dentro aqui de mim eu sentia esse renovo. Então, assim, o que eu quero falar para vocês é isso. É, eu creio que vocês têm o coração voltado para Deus e isso é a nossa maior dádiva. Se tem algo de Ruth que nós devemos modelar, é esse coração voltado para Deus. Como eu disse anterior, eu não nasci num lar cristão. Eu conheci Jesus já com 26 anos, eu entreguei minha vida para Cristo. Eu tenho 7 anos de convertida. Então, assim, e Deus, ele tem encaminhado. Eu também, no meu caso, eu também vim, assim que eu me converti, eu morava numa outra cidade,
Eu tinha passado por um processo de separação conjugal, eu me converti após essa separação. Foi uma dor que me levou à conversão, né? Depois que eu entendi que eu necessitava de Jesus e não tinha nem noção do quanto. E eu vim para Palmas, foi uma terra estranha também. E eu tenho visto a mão de Deus cuidando, a mão de Deus zelando. Por quê? Porque tem um propósito dele. Então não é fácil? Não. Muitas vezes a gente não consegue ver nada, não vê nada. Mas eu sei em quem tenho crido e sei que ela é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Ruth, ela não foi atrás de um homem para ela. Ah, eu tô solteira, eu quero um homem. Não. Ela entendeu que ela fazia parte daquela. Ela tinha uma unidade com aquela mulher muito além de uma aliança entre pessoas, mas uma aliança eterna e ela seguiu. Ela foi trabalhar, ela fez o que tinha para fazer. É isso, como que a gente. Ela era ativa, né? O que que a gente precisa fazer? Não, agora a nossa preocupação é comida, então o que que eu vou fazer? É isso aqui, é assim que as pessoas conseguem alimento, é catando espiga, então eu vou. Você vê que em tudo Deus, ele beneficiava ela. Aí depois ela casou com o ricaço lá, né, gente? Só isso. E eu já estou profetizando aqui um ricaço para você. Oh, meu Um homem de Deus! Deus. Na verdade, não é um Aleluia! ricaço, é um homem de Deus Ricaço de que graça. tenha, que ache graça e que seja assim como Boaz, né? Que ele possa ver as virtudes que tem em você, né? E que possa ser realmente esse resgatador para trazer bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Posso ouvir um amém aí, mulheres? Vamos lá, porque há poder na unidade. Amém. Em nome de Aisli, Jesus. olha, eu te agradeço, viu? Foi muito lindo estudar isso de novo. Assim, é muito bom, né? Porque cada vez que você mergulha, recebo rico de graça e de misericórdia. Amém. Eu falo, Miriam, é algo que eu falo com Deus, que eu quero uma pessoa que o conheça, né? Que saiba buscar na fonte. Porque quando a gente sabe o caminho da fonte, não que a gente não vai passar por dificuldade, mas a gente sabe resolver os nossos conflitos em Deus, né? Então, que ele seja rico de graça, que ele saiba reconhecer a graça de Deus na vida dele, né? Amém. Então, assim, muito obrigada por esse tempo, porque cada vez que a gente vai compartilhar algo, a gente não compartilha o que a gente não tem, né? Se alguém te pedir comida, se você não tiver comida, não tem como você dar comida para o outro. E assim também é a palavra de Deus. Então, sempre que a gente vai na fonte para levar algo, primeiramente ele traz esse mover em nós. Então, eu tive um tempo muito gostoso com Deus, lendo, meditando, né? E isso foi uma oportunidade, né? Oportunizada a partir desse seu convite. Então, eu te agradeço muito mesmo, que o Senhor levante muitas Rutes, mulheres leais ao propósito ao qual foram submetidas. E lembre-se, gente, é uma mensagem que está mesmo no meu coração. Engraçado que não estava. Quando eu comecei a falar, que foi o que veio. Mesmo que você não esteja vendo, né? Se o Deus é o teu Deus, se Jesus é o seu Senhor, descansa, descansa. A palavra de Deus fala que que tudo coopera para o bem. Eu gosto, assim, eu falo que para mim é o meu versículo, Sli, porque a Bíblia fala para o bem, não fala para o prazer, para a satisfação, tudo coopera para o bem. Uma situação mesmo que às vezes aos nossos olhos é de tristeza, é de perca, mas Deus, ele tem essa habilidade de transformar tristeza em alegria. Ele tem essa habilidade de transformar dor em pérola. Eu falo só Deus mesmo, por exemplo. Tem pessoas que têm problemas, tiveram problemas com drogas, por exemplo, foram resgatados lá da vala de sabe Deus onde. O que que Deus faz? Deus resgata essas pessoas, ele limpa, ele cura, ele restaura. E o que que ele faz depois? Ele envia as pessoas para tirar os demais de lá. Ou seja, tornou-se uma pérola nas mãos de Deus, para resplandecer essa glória de Deus e atrair pessoas para Ele. Então, em nome de Jesus, que sejam levantados Rutes, mulheres leais ao seu propósito. E quando a gente está com o nosso coração voltado para Deus, gente, é Deus que provê tudo. É Deus que encaminha tudo. É Deus que move tudo para que coopere. Lembrando que o propósito não é meu, não é seu. Porque quando nós olhamos a partir de nós,
nós nos desesperamos. Mas quando nós começamos a ter essa compreensão, porque quando a gente lê a Bíblia toda, o que a gente vê? A gente vê um propósito de Deus. Nós somos partes. Eu gosto muito da palavra, da palavra conexão, porque é isso que nós somos. Quando Jesus nos chamou de corpo, por quê? Porque um corpo não funciona só a mão. Se tiver só a mão, que é uma mão decapitada, gente. Né? Não funciona se ela não estiver ligada aqui nos nervos, precisa, né, de todo um sistema para poder levar sangue, para poder, né, de células. E assim, nós somos conectados. E essa conexão toda, ela se move em torno de um propósito. E esse propósito não é nosso. É do cabeça, é do líder, é do nosso Deus. Então, assim, que o coração de Amém. vocês esteja em paz. E ainda que estejam passando por dificuldade, a palavra que eu ouvi de Deus nesses 2 anos, cada vez que eu me entristecia, que eu pensava em desistir, e que ele me conduzia para ler a história de Ruth, é persevere. Persevere naquilo que Deus te direcionou. Persevere naquilo que Deus te falou. Porque o propósito não é seu, o propósito é dele. Eu queria só contar uma coisinha rapidinha. Como é que a gente tá de tempo aí, Esli? Porque eu falo muito. Tá, nós estamos acabando, já passou nosso tempo. Já, Mas né? pode Não, terminar. é Hoje é sábado, nossas amigas aqui vão ficar mais um pouquinho com a gente, não é? Só mais dois Vamos, é minutos. rapidão. É só porque eu falei sobre o propósito de Deus, nesse processo, né, que eu comentei que a Esli, ela foi uma Noemi, assim, nesse trajeto na minha vida. Eu me lembro que quando eu não vi nada, né, mas que eu tomei a decisão de permanecer, estava de planos ir embora, estava tudo pronto para ir embora, e eu me posicionei em Deus, falei, não, eu vou ficar. Eu lembro que eu corri para a palavra, eu falei, Senhor, tá, eu tomei a minha decisão, mas agora eu preciso do Senhor. O Senhor tem que falar comigo. Eu peguei a Bíblia e fui lá em Salomão, falei, eu preciso de sabedoria. Sabedoria para mim é Salomão. E fui lá ler como é que Deus tinha dado sabedoria para Salomão. Só que quando eu cheguei na história de Salomão, ali, de quando ele levou o sacrifício para Deus, veio um monte, né, onde ele apresentou esse sacrifício. Mas olha só que interessante, na hora que eu vi a história do monte, o Espírito Santo me lembrou da história de Isaac com o pai dele. Porque Isaac também foi levado nesse mesmo monte. Eu esqueci o nome do monte, se alguém souber e puder colocar aí, o monte onde Abraão levou Isaac para ser sacrificado. Foi nesse monte onde Salomão foi levar o sacrifício para Deus também. E a partir desse sacrifício que Deus apareceu para ele em sonhos. Então, quando eu li isso, que o Senhor trouxe ao meu coração para que eu lesse essa passagem lá do início ainda de Gênesis, meu coração doeu. Eu falei, não, Deus, não faz isso mais não. Não me perde mais nada, não. O que é que o Senhor vai pedir ainda? O que é que eu já não dei? Olha a situação que eu tô. Mas eu fui por obediência, já com o coração doendo, eu já estava mentalizando ali, chegando na parte onde, onde Abraão Moriá. coloca Moriá, né? Monte Moriá. Então, assim, mas foi interessante porque eu passei lendo ali, eu passei dessa parte e o Senhor não falou nada no meu coração. Né? Comigo, né? Acho que cada um tem sua forma de ouvir Deus. Quando eu estou lendo a Bíblia, a palavra é como se alguém colocasse uma lupa, né? E aquilo ali crescesse. Parece que nada ali mais faz sentido a não ser aquilo ali que está enorme aos nossos olhos. E aí o Senhor falou, quando ele fala para Abraão não sacrificar o filho, ele fala assim: o Senhor, Deus proverá para si. Abraão fala, né, para o filho: Deus proverá. Quando Isaac pergunta: ai, pai, tá tudo aqui, a lenha e tal, 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 mas cadê cadê o animal, né? Cordeiro, o Do cordeiro. cordeiro. E aí, Abraão fala, Deus proverá. Engraçado, antes da minha conversão, eu sempre ouvia isso: Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Mas tem algo interessante que eu nunca tinha me atentado, Esli, que ele fala assim: Deus proverá para si. Quando eu li isso, Esli, meus olhos abriram, meu coração se alegrou, porque eu falei: Senhor, a Bíblia fala que nós somos sacrifícios, que nós morremos com Cristo, fomos sacrificados com Ele. Ou nós estamos numa nova vida. Então eu já sou um sacrifício para Deus. Eu já entreguei a minha vida para Deus. Então tudo que vier não vem para mim, mas vem para Deus. Porque o propósito é dele. Então quando eu li aquilo ali, que eu falei, gente, por que eu estou desesperada?
Deus proverá para si, já não tem mais a ver comigo, com as minhas necessidades, já está relacionado ao propósito de Deus. Então, contando a história de Ruth, me veio essa experiência que eu tive, porque Deus proveu para ele. Por quê? Porque Ruth fazia parte do propósito de Deus para a humanidade, porque ela gerou alguém que gerou Davi, que nessa linha toda a gente sabe até onde chegou, que foi em Jesus. Jesus. Então, assim, o que você está buscando em Deus, não sejamos egoístas. É porque muitas vezes nós somos muito autocomiseráveis. A gente gosta de que alguém fique lambendo ali as nossas feridinhas. E Deus, ele cura, gente. Ferida Deus faz é curar. Ele não fica lambendo, não. Se estiver lambendo aí, vamos ver que não é Deus que a gente está buscando, não. Ele cura, ele trata. Por quê? Porque Ruth só fez isso porque ela não se vitimizou. Ela não ficou ali presa na amargura. Pelo contrário, ela viu que aquela era a direção, ela foi. E Deus honrou ela. Amém? Amém, glória a Deus. Ana, que lindo, viu? Muito obrigada, gente. Foi muito lindo, né? Hoje é sábado, a gente pode se estender mais um pouquinho. Que Deus Ai, possa eu amo falar abençoar da Bíblia. cada um de nós. Gente, é muito lindo, a gente não quer parar, né? E cada vez que você vai falando, eu vou lembrando de coisas aqui que eu quero falar É, também. Mas eu sei muito gostoso. que tudo é propósito de Deus, né? Eu lembro desse momento seu que você queria ir embora e eu lembro que eu liguei para você e falei, Ana, não é a hora de você ir embora, Ana. Não é a hora de você ir embora. Deus nos conectou e Deus tem projetos para nós duas juntas, né? Eu não sei se você lembra, mas eu falei desse jeito para você. Sim, lembro. E Aquela época, amada, tudo que vinha ficou registrado, porque quando a gente está passando por essas situações, a gente necessita tanto de uma palavra para a gente se agarrar, entendeu? Então Deus ele via. Por isso que eu falo, Deus sempre tem uma Noemi no caminho de uma Ruth, gente. Então, portanto, confie. Pode continuar. Amém, amém, glória a Deus. E depois daquele tempo, né? Deus tem nos levado por caminhos tão lindos, né? E, e eu creio que Ele tem muito mais para nós ainda, Ana, e para todas as que estão aqui conosco assistindo. Deus tem novos caminhos para nós todos os dias, né? Ele faz nova todas as coisas. Ele tem uma palavra nova, uma unção nova para nós. Ele tem uma alegria nova. Ele tem tudo que nós precisamos está em Jesus, né? Que nós possamos entender isso e viver isso e acreditar, né? Acreditar nessa palavra, né? E se apoiar, né? Em Jesus, porque Ele nos fortalece, nos capacita. Precisamos continuar sendo essas mulheres com coração leal, né, com coração leal ao propósito e sendo perseverante, que você possa ser essa mulher perseverante que o Senhor chamou você para ser, porque muitas vezes realmente as dificuldades são tão grandes que a gente quer desistir, desanimar, mas nós não vamos desistir em nome de Jesus, nós vamos continuar, nós vamos perseverar. Porque nada dessas tribulações e desses problemas. Gente, travou aí, vocês estão me ouvindo? Nada desses problemas são tão pequenos, né, diante de tudo que Deus tem para nós. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Gente, será que travou? Travou, Ana? Aqui tá ok. Tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Não, aqui tá ok. Gente, eu quero despedir. Glória a Deus. Que bom. Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Que hoje possa ser um dia abençoado, um dia vitorioso para cada um de vocês. Que vocês possam ser mulheres perseverantes em todo o tempo. Um beijo. Ana, despede, Ana. Gratidão pela sua disponibilidade. Gratidão por estar aqui ministrando essa palavra ao nosso coração. Sempre eu sou muito abençoada quando você fala comigo, né? Que Deus possa continuar te usando. Amém. Eu que agradeço Ceci, pela oportunidade, né, por poder falar um pouquinho, né, assim, daquilo que o Senhor fala no nosso coração. Agradeço aí pelo espaço, pela oportunidade, por vocês que continuaram, né? Eu sempre também estou bem aí, né? Sempre ouvindo. É muito gostoso. Eu admiro muito quem se levanta para falar aquilo que Deus quer que fale.
né? Eu admiro muito quem... Porque tem todo um processo, né, Zê? Não é vir aqui ligar uma câmera. Não. Primeiramente, tem um comprometimento espiritual. A partir do momento que você se levanta, são muitas guerras, mas em todas nós somos vencedoras. Então, assim, é um Amém. propósito, você está cumprindo o propósito. Então, assim, eu Amém. fico feliz pelo convite, pela oportunidade, em nome de Jesus, que você cada dia mais cresça em graça e sabedoria e alcance pessoas, mulheres. Nós sabemos que tem muitas mulheres presas em grilhões da dor, do luto, da depressão, no momento tão delicado que nós estamos vivendo, mas olha que maravilha. Se nós passássemos por essa pandemia num tempo onde o digital não fosse tão forte como é hoje. Olha que alegria você poder, né? Você acorda no sábado, mesmo entristecida, você liga numa live, você tem uma palavra de vida, né? Você não precisa. Antigamente, você buscar uma palavra de vida, você tinha que ir numa igreja, por exemplo. Aí, de repente, as igrejas foram fechadas e a palavra parou? Não. Deus levantou servos dele para ministrar, para falar na internet, para levar o evangelho, para levar a vida. Então, eu louvo a Deus pela tua vida, pela sua disponibilidade, pelo teu coração de servo, de filha, primeiramente, né? Porque filho faz porque ama, não porque é pago ou porque é obrigado, né? Então, É eu sempre te verdade. digo que eu te amo muito, né? Eu tenho uma gratidão imensa pela sua vida. Você foi uma pessoa que Deus usou para me reconectar ao propósito dele. E eu sempre já falei isso, vou reiterar. Eu imagino quantas mulheres precisam também dessa reconexão. Então eu sei que esse é o seu propósito, esse é o seu chamado. E no que depender de Amém. mim, minha amiga, você pode contar comigo, né? Como Amém. intercessora, como uma pessoa que apoia, porque eu sei que esse é o seu chamado, esse é o seu dom. E eu creio que Deus ele tem muito mais. Vai ser frutos lindos que você vai gerar para Ele, porque Ele já Amém. proveu para si tudo que você precisa para desempenhar essa função com excelência. Tá bom? Amém. E Amém. vocês que ficaram, um Gratidão. beijo, mulher. Gente, eu amei a torcida aí pelo Boaz. Gente, Gente. pô, mulher quando se une, o negócio assim flui mesmo, né? Vai dar certo, em nome de Jesus. Não é Miriam? Miriam, minha filha. Se Miriam Miriam. profetizar, pronto. Ei, Miriam, já recebi aí então, viu? Gente, um beijo no coração de cada um de vocês. Nós estamos nesse propósito toda terça, quinta e sábado. Terça-feira eu espero vocês para a gente continuar. Será uma outra mulher maravilhosa. Tá? Espero cada um de vocês. Eu quero convidar vocês para compartilhar essa live com outras mulheres. Amanhã nós vamos disponibilizar ela no meu canal do YouTube. O que a gente está fazendo? Porque aqui no Instagram não é tão agradável assistir igual no YouTube, que tem outras facilidades, outras possibilidades. Então, o que acontece? A gente está colocando essa live lá no YouTube e amanhã, 7h07 da manhã, ela está lá disponível já, está estreando. E eu quero convidar vocês para assistir, para compartilhar com outras pessoas lá. Porque lá no YouTube é mais fácil de compartilhar. Eita, gente, acabou meu tempo. Um beijo no coração de cada um de vocês. Que Deus possa abençoar. E eu quero pedir também para vocês comentar no postzinho que eu terminei de colocar agora lá, falando quais são as qualidades de Ruth, né? Para a gente modelar. Você comenta lá, me diz o que você achou, o que Deus falou através dessa live com você hoje, porque eu creio que Deus falou com cada um de vocês. Comenta lá, me conta, eu quero ler o seu comentário e eu quero ser abençoada, assim como você foi, porque às vezes a percepção que você teve eu não tive, eu quero aprender isso, tá? Me conta lá. Um beijo no seu coração, um dia lindo e abençoado para cada um de vocês. Fiquem com Deus. Beijo, beijo, um sábado lindo. Gratidão, Ana.